Imagine que você encontrasse Jesus pessoalmente. O que você faria? Você pensaria que seria um dia muito agradável, no entanto, seria um dos dias mais desafiadores na vida de Paulo. Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu dos fariseus que perseguia intensamente os seguidores de Jesus. De acordo com o relato em Atos, sua conversão aconteceu no caminho para Damasco, onde ele relatou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado. Neste momento, Saulo de Tarso provavelmente tinha cerca de 30 anos. Ao observar o crescimento da fé cristã, conhecida como o Caminho, ele viu nisso uma ameaça à sua própria religião. Assim, com o que parecia ser uma energia inesgotável, ele se lançou para destruir esse pernicioso grupo. Agora, enquanto viajava, aconteceu que ele se aproximava de Damasco e, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo a ele: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" E ele disse: "Quem é você, Senhor?" E ele disse: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, mas levante-se e entre na cidade, e lhe será dito o que você deve fazer." Para entender como Saulo se sentiu naquele momento, é preciso lembrar que ele pensava que Jesus de Nazaré estava morto e enterrado em uma sepultura na Judéia. Como o líder da seita havia sido destruído, tudo o que restava era matar seus seguidores, então seus problemas desapareceriam do mundo. Agora, com uma força avassaladora, Saulo descobre que Jesus não está morto, mas que ressuscitou e foi glorificado à direita de Deus nos céus. Foi essa visão do Salvador glorificado que mudou todo o curso de sua vida. Saulo também aprendeu naquele dia que, ao perseguir os discípulos de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Senhor. A dor infligida aos membros do corpo da terra era sentida pela cabeça do corpo nos céus. Atos 9, versos 7 ao 9. Os homens que viajavam com ele ficaram em silêncio, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, ele não conseguia ver nada. E, guiando-o pelas mãos, eles o levaram a Damasco. E por 3 dias ele ficou sem visão e não comeu nem bebeu. Neste ponto, os homens que viajavam com ele estavam completamente perplexos naquele momento. Eles tinham ouvido um som do céu, mas não as palavras articuladas que Saulo tinha ouvido. Eles não tinham visto o Senhor, apenas Saulo o tinha visto e havia sido chamado para o apostolado naquele momento. O fariseu arrogante agora estava sendo guiado pela mão até Damasco, onde ficou cego por 3 dias. Durante esse tempo, ele não comeu nem bebeu nada. Atos 9, versos 10 ao 14. Agora havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse a ele em uma visão: "Ananias." E ele disse: "Aqui estou, Senhor." E o Senhor disse a ele: "Levante-se e vá para a rua chamada Reta, e pergunte na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando e viu em uma visão um homem chamado Ananias. Entre e ponha as mãos sobre ele para que ele possa recuperar a visão." Mas Ananias respondeu: "Senhor, ouvi falar de muitas pessoas sobre este homem, quanto mal ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade do sumo sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome." Pode-se facilmente imaginar o impacto que a notícia teria sobre os cristãos que moravam em Damasco. Eles sabiam que Saulo estava viajando em direção a eles para capturá-los. Eles tinham orado por intervenção divina. Talvez até tivessem ousado orar pela conversão de Saulo. Eles recentemente souberam que seu adversário mais jurado se converteu à fé cristã. Mal podiam acreditar no que ouviam. Atos 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a ele: "Vá, porque ele é um instrumento escolhido meu para levar o meu nome diante dos gentios e reis e dos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer em prol do meu nome." O Senhor tinha planos maravilhosos para Saulo. Ele é um vaso escolhido meu para levar o meu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quantas coisas ele deve sofrer pelo meu nome.
O papel principal de Saulo seria o de um apóstolo para os gentios. Cumprindo esse chamado, ele se apresentaria diante de muitos governantes, mas também pregaria para as pessoas de sua própria terra, e seria entre essas pessoas que enfrentaria a mais severa perseguição. Atos 9, versos 17 e 18. Então Ananias partiu e entrou na casa, e depois de impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho pelo qual você estava vindo, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas de peixe caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão e se levantou e foi batizado. Ananias mostra plena comunhão com um novo convertido ao colocar as mãos sobre ele, chamá-lo de irmão Saulo e explicar o propósito de sua visita. Isso é uma expressão emocionante da graça e do amor que os cristãos são chamados a demonstrar uns aos outros. É importante ter em mente que Saulo recebeu o Espírito Santo através da imposição de mãos de um discípulo relativamente inexperiente. Leigo é o termo que comentaristas usam para descrever Ananias. Vários indicadores comprovaram a conversão de Paulo. Número 1, ele encontrou o Senhor e ouviu sua voz. Ele recebeu uma revelação divina e somente isso poderia tê-lo convencido e o transformado no humilde inquiridor e seguidor devotado que ele se tornou. Número 2, ele estava cheio de vontade de obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Número 3, ele começou a orar. Número 4, ele foi batizado. Número 5, ele se uniu em comunhão com o povo de Deus. Número 6, ele começou a testemunhar poderosamente. Número 7, ele cresceu em graça. Atos 9, verso 22. Mas Saulo continuava a aumentar em força e confundir os judeus que viviam em Damasco ao provar que este Jesus é o Cristo. O livro de Atos nos ensina várias coisas valiosas. Uma das lições mais importantes que podemos aprender de Atos é que o trabalho de testemunhar não foi confiado a uma classe especial, como sacerdotes ou clérigos, mas a todos os crentes. Como sacerdotes reais, eles têm o privilégio de falar sobre aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Mas vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio de todos os crentes não significa que todos estão qualificados para pregar ou ensinar publicamente. É principalmente sobre adoração e ser uma testemunha. Saulo se viu bem-vindo nas casas e nos corações dos discípulos de Damasco. Logo depois, ele chegou às sinagogas e proclamou abertamente que Jesus é o Filho de Deus. Durante o tempo lá, ele ensinou várias coisas. Seu público judaico ficou perplexo como resultado. Eles tinham entendido que ele odiava o nome de Jesus. Agora, ele estava ensinando que Jesus é Deus. Como poderia ser? Saulo teve tempo na Arábia para refletir sobre as grandes coisas que aconteceram em sua vida, especialmente o evangelho da graça de Deus que lhe foi dado. Quando voltou a Damasco, conseguiu confundir os judeus nas sinagogas, provando que este Jesus é o Messias de Israel. Isso os enfureceu tanto que tramaram contra a vida daquele que costumava ser o campeão deles, mas agora era um renegado, apóstata ou traidor. Saulo escapou sendo baixado em um cesto grande por um buraco na parede da cidade à noite. Então, foi assim o nascimento cristão dele. Mas é fascinante que ele não começou seu trabalho missionário imediatamente e muito rapidamente deixou as pessoas irritadas. Paulo ia incitar ódio onde quer que pregasse, mas principalmente dos judeus. A preparação de Paulo para o ministério seria empolgante para alguns de nós. Levou 13 anos após Deus chamá-lo para Paulo começar o que Deus o chamou para fazer naquele dia. Isso seria uma surpresa para muitos de nós hoje, porque geralmente estamos com pressa para começar as coisas. Paulo era uma pessoa única. Ele foi chamado por Jesus, assim como os outros discípulos. Depois, um homem chamado Barnabé apareceu. Barnabé era um homem bom.
Ele foi quem colocou Saulo em contato com os cristãos em Jerusalém, e foi assim que Paulo passou seus 13 anos depois de ser chamado. Ele passou 3 anos na Arábia pensando nisso e 10 anos de volta à sua cidade natal antes de ser confirmado. Ele teve um chamado duplo, do líder e através da igreja. Então ele partiu com um chamado duplo. Então Barnabé e Saulo saíram para espalhar a mensagem de Deus. O primeiro objetivo de Paulo era espalhar a palavra por todo o nordeste do mundo mediterrâneo, até a capital do império. Ele e Barnabé partiram para fazer exatamente isso. Foram para Chipre primeiro e depois voltaram para o continente. O plano de Paulo era começar um grupo de cristãos em cada grande cidade e depois seguir em frente assim que pudesse. Paulo não tentou visitar cada cidade. Ele encontrava o centro de uma província e depois plantava uma igreja. A igreja, então, continuava a se evangelizar a partir daí, e isso se mostrou uma estratégia muito bem sucedida. Ele não tentou espalhar a palavra de Deus sozinho. Em vez disso, ele plantava uma igreja viva e dizia agora: evangelize esta província. Estou seguindo em frente. Paulo, no livro de Romanos, diz: minha ambição era não trabalhar onde qualquer outra pessoa já havia trabalhado. Ele buscava abrir novos caminhos em território inexplorado, pressionando cada vez mais até cruzar mares. Então, pela primeira vez, o evangelho chegou à Europa. Desde então, a Europa não foi a mesma. Ele foi açoitado muitas vezes, quase até a morte, apedrejado e deixado para morrer. Após plantar igrejas e seguir em frente, ele teve que continuar com seu trabalho e cuidar delas, e frequentemente o fez. Ele voltava a esses pequenos grupos de igrejas 1 ano depois de tê-los plantado e podia então nomear anciãos em cada lugar. E uma vez que um apóstolo nomeava anciãos locais, seu trabalho estava feito. Assim, a outra maneira pela qual ele fazia o acompanhamento era escrever cartas, e é por isso que temos as cartas no Novo Testamento. Essa era a sua forma de dar continuidade ao seu evangelismo. Quanto às suas motivações, ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo, 3 coisas se destacam. A principal grande motivação de sua vida era Cristo. Não há dúvida de que Paulo vivia completamente para Cristo. Desde o dia em que o encontrou em Damasco, ele estava totalmente absorvido por Jesus. Foi por isso que ele disse: se eu morrer, estou em melhor situação. Paulo se referia a si mesmo como servo de Cristo. Muitas vezes, ele começava suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo, servo de Jesus. E ser um servo no mundo antigo era ser desprezado. Você era totalmente propriedade de outra pessoa, sem tempo, dinheiro ou algo próprio. Você estava completamente nas mãos de outra pessoa, e ele se chamava de servo de Cristo. E ainda assim, Paulo também se referia a si mesmo como embaixador de Cristo. Isso era uma interessante combinação de alto e baixo status social. Ele era um servo, mas também um embaixador. Ele se orgulhava de ser um embaixador e novamente contente por ser um servo. A segunda grande motivação de sua vida era o Evangelho. Ele faria qualquer coisa para contar às pessoas sobre Jesus, e é por isso que ele podia encontrar prazer em um lugar terrível como a prisão. Mesmo quando estava acorrentado a um soldado romano, ele também via aquilo como uma oportunidade para espalhar o Evangelho. Ele ficou feliz em dizer que agora havia cristãos na família de César. Enquanto estava na prisão, algumas pessoas que não gostavam dele ocuparam seu púlpito e pregaram. Eles ficaram felizes que ele estava na cadeia para poderem usar seu púlpito. E ele diz em Filipenses: ouço dizer que estão fazendo isso por rivalidade e inveja de mim. Mas a isso ele diz: aleluia, o evangelho está sendo pregado. Você pode imaginar que o foco dele era o evangelho? Ele era um homem que vivia pelo evangelho e dizia: eu sou devedor a todos. Assim como se tivesse descoberto a cura de uma doença, ele via como sua responsabilidade espalhar a palavra. Ele se via como devedor tanto ao judeu quanto ao grego. Foi por isso que ele era um embaixador e iria a qualquer lugar para contar a qualquer pessoa o que Deus havia feito em Cristo.
A terceira grande motivação de sua vida era a graça. Paulo nunca conseguia superar o fato de que Jesus o chamou quando ele estava a caminho de colocar cristãos na prisão. Ele simplesmente nunca conseguia superar o fato de que era totalmente injusto. E se Jesus lhe desse o que ele merecia, ele estaria no inferno. Ele simplesmente não conseguia superar. Isso é o que significa graça. Significa algo que você simplesmente não merece. Você não precisa pagar por isso. Tudo isso está resumido em um versículo de Romanos. Paulo diz: enquanto éramos ainda inimigos, Cristo morreu por nós. E é claro, isso era tão verdadeiro para ele. Ele era um inimigo, ele estava usando toda a sua energia para lutar contra Cristo, e Cristo disse: eu vou te usar. Você vai ser um dos meus, esta graça é para você. É ser grato, e você pode ver que o motivo da gratidão está por trás de grande parte do trabalho desse homem. Ele era tão grato por ser tratado de maneira contrária ao que merecia, que a graça do Senhor Jesus se tornou a motivação de sua vida. Essas três coisas foram as mais importantes na vida de Paulo. Cristo foi o maior, ele estava em Cristo. O Evangelho era a coisa que ele queria que outros tivessem mais do que qualquer outra coisa. E a pura graça de Deus era o que o motivava. 1/3 do Novo Testamento é de autoria dele ou sobre ele. Se você juntar o livro de Ateus com todas as suas cartas, descobrirá que mais de 1/3 do Novo Testamento se concentra neste homem. Paulo teve mais impacto nos últimos 2000 anos da história da igreja do que qualquer outra pessoa, exceto Jesus. Você poderia até dizer que ele teve um efeito maior na história europeia do que qualquer outra pessoa. Paulo começou como missionário anticristão, então ele era um missionário antes de sua conversão, mas no lado errado. Saulo acreditava que os cristãos eram perigosos. Ele sentia que essa era a maior ameaça para a nossa fé judaica que já existiu, e ele iria lutar contra isso com força. No final, essa mesma paixão foi usada para espalhar o Evangelho. Ao contemplarmos a vida extraordinária do apóstolo Paulo, vemos um homem transformado pelo poder da graça de Cristo. Sua jornada, desde perseguidor fervoroso dos cristãos até incansável mensageiro do Evangelho, é um testemunho vívido da redentora obra de Jesus. A principal motivação de Paulo moldou sua existência, levando-o de inimigo a embaixador, de escravo a servo de amor. Assim como Paulo, somos chamados a refletir sobre a graça que recebemos, uma dádiva que não merecemos. A graça de Cristo nos convida a uma vida de gratidão e serviço, a sermos embaixadores do Evangelho em um mundo sedento de esperança e amor. Que nossa jornada seja como a de Paulo, que é viver em resposta à graça abundante que nos foi concedida. Em nossa jornada, que Cristo seja não apenas a motivação, mas o alicerce de nossa existência. Que nossas vidas ressoem com a mensagem transformadora do Evangelho, convidando outros a experimentarem a mesma graça que nos redimiu. Em cada passo, em cada palavra, possamos refletir a luz de Cristo, tornando-nos testemunhas vivas de sua misericórdia. Que ao encerrarmos esta reflexão, nossos corações se voltem para Cristo Jesus, o autor da nossa fé e a fonte inesgotável de graça e salvação. Nele encontramos significado, propósito e a plenitude do amor divino. Que o convite de Cristo ressoe em nossos corações, chamando-nos a segui-lo com devoção e a compartilhar sua graça transformadora com o mundo ao nosso redor. Até a próxima.